Após um período de 8 anos e 4 meses longe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, retornou ao Brasil. Maduro, que enfrenta acusações graves de violações dos direitos humanos pela Organização das Nações Unidas, ONU, e é rotulado como narcoterrorista pelos Estados Unidos, pousou em Brasília para participar de uma reunião dos líderes de Estado e governo de 11 países latino-americanos, agendada para terça-feira, 30/05. Acompanhado pela primeira-dama, Cília Flores, Maduro subiu a rampa do Palácio do Planalto para uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Desde janeiro de 2015, quando compareceu à posse da ex-presidente Dilma Rousseff, também do PT, Maduro não havia retornado ao Brasil. Após assumir a presidência do Brasil em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, decidiu interromper as relações com o governo de Nicolás Maduro, que efetivamente governava a Venezuela desde 2013. Em vez disso, o presidente Bolsonaro optou por reconhecer Juan Guaidó, um opositor de Maduro, como presidente interino da Venezuela, mesmo que Guaidó nunca tenha assumido efetivamente o poder no país vizinho. Em 2017, durante o governo de Michel Temer, MDB, o então encarregado de negócios da Venezuela no Brasil, Gerardo Antônio Delgado Maldonado, foi considerado a persona non grata no país. Essa medida foi uma resposta à decisão de Caracas de fazer o mesmo com o embaixador brasileiro na Venezuela, o diplomata Rui Pereira. Em setembro de 2020, já sob a presidência de Jair Bolsonaro, o corpo diplomático venezuelano no Brasil também deixou de ser reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores, MRE, do Brasil. Embora não tenham sido expulsos de Brasília, os profissionais venezuelanos não possuíam mais o status de representantes diplomáticos para o governo brasileiro. Durante o governo de Bolsonaro, o Estado brasileiro passou a se relacionar com representantes indicados por Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela. Em uma reunião realizada nesta segunda-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolás Maduro discutiram a normalização das relações entre o governo brasileiro e o regime venezuelano. Lula expressou satisfação em receber Maduro novamente em Brasília. Lula declarou: "É difícil imaginar que tenham se passado tantos anos sem que houvesse diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho, com quem compartilhamos uma fronteira extensa de 2.200 quilômetros." O presidente brasileiro também afirmou que as acusações de autoritarismo contra a Venezuela são apenas narrativas. Lula mencionou a importância de a Venezuela apresentar sua própria narrativa para desafiar as visões negativas que foram construídas, e eu acho que, com base em tudo que conversamos, sua narrativa será infinitamente melhor do que a narrativa que tem espalhado contra você. Na prática, o governo brasileiro já havia retomado as relações com o governo de Maduro logo após a posse de Lula. Na última quarta-feira, 24/05, Lula recebeu as credenciais do novo embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vicente Vadel Aquino. Essa cerimônia marcou o início dos trabalhos do embaixador em Brasília. A Anistia Internacional, a Human Rights Watch e a Organização das Nações Unidas, ONU, denunciam o governo liderado por Maduro como uma ditadura que recorre à violência para se manter no poder. Essas entidades afirmam que o governo utiliza métodos como execuções, sequestros, estupros e prisões de opositores. O grupo político de Maduro, conhecido como chavismo, está no poder na Venezuela de forma ininterrupta desde 1999, quando foi iniciado por Hugo Chávez. De acordo com essas entidades, o governo venezuelano emprega aparatos de inteligência civil e militar para monitorar a sociedade civil, incluindo sindicalistas e membros da imprensa. Em 2020, o governo dos Estados Unidos acusou Maduro de envolvimento com o tráfico de drogas e de narcoterrorismo contra a população americana, e ainda há uma recompensa pela prisão do chefe de Estado venezuelano. Além disso, os principais índices que medem o grau de democratização em diferentes países ao redor do mundo classificam o atual regime venezuelano como uma ditadura. Segundo o índice VDEM, com sede na Suécia, a Venezuela é atualmente considerada uma autocracia eleitoral, o que significa que é um regime autoritário, mesmo realizando eleições.
Maduro foi eleito presidente em 2013 e reeleito em 2018, porém, a eleição de 2018 foi questionada por vários países. Após sofrer uma derrota na eleição de 2015 para obter maioria na Assembleia Nacional, o Legislativo Unicameral da Venezuela, Maduro convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, que acabou esvaziando o poder do Legislativo eleito e liderado pela oposição. Em março deste ano, a Missão das Nações Unidas para a Verificação de Fatos sobre a Venezuela, FFMV, apresentou as últimas acusações de violações de direitos humanos contra o governo Maduro. A missão relatou a existência de pelo menos 282 presos por motivos políticos no país e destacou um clima generalizado de medo entre a população. Segundo Marta Valinas, chefe da FFMV, em um contexto de impunidade generalizada de crimes graves mencionados em nossos relatórios anteriores, os cidadãos que criticam ou se opõem ao governo se sentem ameaçados e desprotegidos. O medo de serem presos e torturados pelo governo impede as pessoas de expressarem sua opinião ou protestarem. Em um relatório anterior, de setembro de 2020, a mesma missão da ONU detalhou como o governo venezuelano usava agências de inteligência civil e militar para reprimir opositores, cometendo crimes graves e violações de direitos humanos, incluindo tortura e violência sexual. No final de março deste ano, a Anistia Internacional estimou que havia entre 240 e 310 presos políticos na Venezuela, e também destacou as dificuldades econômicas enfrentadas pela população. De acordo com a organização, a maioria dos cidadãos venezuelanos enfrenta uma situação de grave insegurança alimentar e falta de acesso adequado a cuidados médicos, enquanto o Estado adota uma postura repressiva em relação a jornalistas, membros da mídia independente e defensores dos direitos humanos. A equipe de reportagem da BBC News Brasil entrou em contato com a embaixada venezuelana em Brasília por e-mail no início da tarde desta segunda-feira, em busca de comentários sobre as acusações, mas até o momento não recebeu nenhuma resposta. No entanto, em 2020, o então embaixador da Venezuela na ONU, Jorge Valero, criticou a iniciativa das Nações Unidas, classificando-a como hostil e afirmou que a produção dos relatórios era parte de uma estratégia dos Estados Unidos para atacar o governo de Caracas. De acordo com a professora Carol Pedroso, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, o Brasil possui uma tradição de buscar relações com todos os países, mesmo aqueles que são considerados ditaduras. Segundo ela, essa tradição na diplomacia brasileira foi consolidada no início do século XX e baseia-se no fato de o Brasil não se posicionar contra governos estrangeiros. O país evita fazer críticas diretas à situação interna de outros estados, pois entende-se que ao se posicionar contra questões domésticas de outro país, o Brasil também fica suscetível a receber críticas dos demais. Carol Pedroso destaca que, sendo Nicolás Maduro o presidente de fato da Venezuela, aquele que governa efetivamente o país e controla as instituições, ele deve ser recebido como chefe de Estado. No entanto, a pesquisadora reconhece a questão simbólica envolvida nessa situação, considerando o histórico recente da Venezuela. Existem diversas acusações graves de violações dos direitos humanos pelo governo Maduro, além de questionamentos sobre se a Venezuela é realmente uma democracia, como afirma a pesquisadora à BBC News Brasil. Nesse aspecto simbólico, a recepção de Maduro com honras de chefe de Estado pode pesar negativamente contra o ex-presidente Lula, principalmente no âmbito interno do Brasil, explica Carol Pedroso. Segundo ela, a aproximação de Lula com Maduro pode estar relacionada à tentativa do ex-presidente brasileiro de trazer o regime venezuelano de volta às negociações com a oposição. Carol Pedroso menciona que Lula pode almejar obter projeção internacional como mediador, assim como ele está tentando fazer no caso do conflito na Ucrânia. Ela reconhece que Lula possui habilidades de negociação significativas, mas